Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, irmãos e irmãs. O quarto domingo da Páscoa, celebramos sempre o dia do Cristo Bom Pastor. E nesse dia também celebramos o Dia Mundial pelas vocações religiosas e sacerdotais, do qual estamos muito carentes. Então rezemos por todas as vocações religiosas e sacerdotais, por todos aqueles que sentem-se chamados por Deus para exercer algum ministério, alguma ocupação na sua igreja, para servir esse Cristo Bom Pastor através do próximo. Eu sou o bom pastor, cuido das minhas ovelhas, chamo pelo nome e elas me atendem. Como nós sabemos, Jesus contava as parábolas dentro da realidade do povo e da região, para que eles pudessem entender melhor a palavra de Deus. Como nós sabemos, naquela região árida, muito seca, difícil pastagem, então tinha os pastores que conduziam as ovelhas em busca de pastagem e ficava lá com elas o dia inteiro. À tarde retornavam e colocavam todas no mesmo curral. Pela vivência e a convivência do pastor com as ovelhas, ele conhecia e sabia o nome de cada uma. E ele chamava pelo nome e essas ovelhas atendia. Nenhuma ovelha que não era daquele pastor não atendia o seu chamado. Então Jesus pega esta experiência, essa prática, esse conhecimento do povo daquela região, para explicar que Ele é o bom pastor, que Ele nos conhece e nos chama pelo nome, conhece cada um de nós e nos chama pelo nome. E o Pai o enviou e Ele cumpre a vontade do Pai, porque Ele e o Pai é um só. Como quer que nós também sejamos tenhamos todos uma mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o único Senhor, que possamos ser unidos nesse único Deus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não usa as ovelhas para massacrar, para explorar, para escravizar,
O bom pastor se preocupa com as pessoas para dar a elas a luz da liberdade, para que possa, através desta porta que é Jesus, o bom pastor, entrar, conhecê-lo e viver e um dia chegar à glória de Deus. Como que nós poderemos conhecer esse bom pastor se nós vivemos alheio à sua palavra e os seus mandamentos? Se alguém daqui de vocês perguntarem, eu conheço o padre? Tá, fisicamente, né? Fisicamente vocês me conhecem. E o padre me conhece? Talvez fisicamente nem todos pelo nome. Já há 13 anos aqui, infelizmente, eu sou péssimo para decorar nome de pessoas, como números e assim por diante. Então eu não posso dizer que eu conheço vocês e que vocês me conhecem, porque o relacionamento nosso é muito distante. Não sei quantos filhos tem, não sei no que você trabalha, não sei onde você mora, né? Eu não conheço a vida particular de vocês, não sei como vivem na família, no trabalho e assim por diante. Vocês sabem que eu sou padre, que eu moro aqui, que eu moro sozinho, assim por diante, mas não sabem que eu tenho mais 12 irmãos, não sabem que eu ainda tenho um pai e uma mãe viva, a mãe lá se definhando, 3 anos numa cadeira de roda, não fala, não anda, não come, só alimenta através de sonda, né? E assim por diante. Então, quer dizer, nós não conhecemos, e Jesus deixa-se conhecer, para que nós possamos, através desse conhecimento, desta abertura que Ele nos dá para seguir os seus mandamentos, sentir-nos amados e amadas por Ele. Ele dá a vida por cada um de nós, porque Ele ama. E nós seremos capazes de amar uns aos outros ao tal ponto de darmos a vida para salvar a vida do próximo. Jesus não mediu esforços para fazer isso, porque o Pai o enviou e Ele e o Pai eram um só, e Ele veio para fazer a vontade do Pai, fazer a sua vontade e ao mesmo tempo a vontade do Pai. Libertar a humanidade da garra dos opressores. Os mercenários não se preocupam com as suas ovelhas, se preocupam com si. Os problemas acontecem, as dificuldades aparecem, estão preocupados simplesmente consigo e não com a humanidade, não com suas ovelhas. Então Cristo é o bom pastor, diferencia-se muito do mercenário, porque Ele ama e dá a vida, e o mercenário ao mesmo tempo escraviza, explora e massacra e marginaliza. Não é capaz de dar a vida para defender a vida do povo, vem os lobos ferozes, devora as presas e Ele o abandona. E Jesus Cristo é aquele que caminha com seu povo para defender dos lobos ferozes que existe ainda no mundo e sempre existirá. Então o Cristo é o bom pastor, a porta que podemos entrar, nos alimentar, conhecer, dialogar e vivenciar, alimentando da Eucaristia, desse Cristo, bom pastor, vivendo a sua palavra na família, onde quer que estejamos, testemunhando a presença do amor de Deus. Pedro dá testemunho, na primeira leitura que nós ouvimos, do Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, dá esse testemunho de amor. Estão sendo julgados por fazer o bem. Jesus Cristo, que mal, que pecado, que injustiça que Ele praticou para ser preso e condenado à morte, julgado como malfeitor. Pedro e João também, o que eles fizeram para ser preso e ser julgado? Em nome de Jesus, na porta do templo curou um paralítico, conhecido por todos, porque todos os dias estava na porta do templo para ganhar uma esmola para a sua sobrevivência. E Pedro e Paulo, chega, o aleijado olha para eles, eles olham para o aleijado, e Pedro diz para ele: não temos ouro e nem prata, o que temos eu te dou.
Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E estendeu a mão para ele, ele se pôs de pé, começou a endireitar seus tornozelos, seus pés, e ele saiu de templo adentro, correndo, pulando, gritando e louvando a Deus. Por isso estão sendo julgados, passaram a noite na prisão, estão sendo julgados por fazer o bem. Porque os mercenários não são capazes de fazer o bem, não são capazes de libertar o pobre e as pessoas das suas deficiências. E Jesus é capaz, e aquele que vive também dando testemunho, são capazes de ajudar, de libertar o sofredor de suas dificuldades, de seus problemas. Orientar das injustiças que são cometidas. Este é aquele que ama o bom pastor, que vive em função do bom pastor, que conhece as ovelhas e trabalha em prol das ovelhas, porque se torna um em Jesus e um com o Pai. Então, esta unidade que Deus quer que nós vivamos, que existe um só Senhor, um só Deus, um só batismo e um só batismo. Que diante da diversidade, mas que possamos viver a única unidade. Como disse, é o único Senhor que salva, que tem o poder de salvar, é Jesus. Não são os mercenários e nem os seus deuses que são capazes de nos salvar, mas sim Jesus Cristo, o bom pastor. Ele é capaz, o único que é capaz de nos salvar. Que possamos vivenciar com fé e devoção, seguindo os passos do bom pastor, para que um dia nós também possamos alcançar a nossa salvação e, através do nosso exemplo, do nosso trabalho, de nossa luta, podermos conduzir outros também que possam seguir nossa luz e a de Cristo para chegarmos na glória do Pai.